Senhoras e senhores, esse vídeo vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado no canal. Eu sei que vocês estão acostumados a ver um vídeo mais de react do que propriamente explicativo, mas eu sugeri dar uma separada no conteúdo porque meio que o meu canal principal ele serve mais para eu analisar o pós-jogo do Flamengo e da seleção. Inclusive, se você não me segue lá, vai estar aqui o link na descrição. Eu faço análise de pós-jogo e especificamente do Flamengo, mas agora eu estou fazendo mais da seleção e quando tem finais importantes. Já segue lá, link aqui na descrição. Já peguei a brecha. Enfim, eu resolvi fazer esse vídeo um pouco diferente, cara, porque eu percebi que nessa reta final, disparadamente, se a gente tinha uma esperança muito grande da seleção brasileira para essa Copa do Mundo, ela foi abaixada principalmente pela a perca do Estevão, a perca do próprio Wesley, que era titular absoluto, cara, que ele fazia total diferença. A gente vê que o Ederson ele entra no 45 segundo tempo para poder jogar nem de lateral, ele vai jogar mais centralizado como um meio-campista. Então eu resolvi tirar esse vídeo aqui, cara, para poder fazer a minha seleção, os meus 11 titulares da seleção brasileira. Então, rapaziada, se você caiu aqui de paraquedas, já deixa o like, se inscreve no canal. Você que apareceu aqui a primeira vez, não se preocupe, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente do que eu gravo, porque aqui é meio que eu gravo para react. Você pode ver que o próprio nome do canal é Cortes do Arnilton. Mas bora lá, rapaziada, sem muita enrolação, o que que a gente tem? Começando pelo goleiro, a gente tá cansado de falar que o nosso goleiro titular, o nosso goleiro absoluto é o Alisson. Eu acho que o Ederson não tá passando muita confiança desde muito tempo atrás. O Everton, sendo bem sincero, cara, é bem capaz de passar à frente do que o próprio Ederson. Ele provavelmente, o Ancelotti, ele sentiu um pouco mais de confiança no próprio Everton do que o Ederson. Desculpa, eu acho que eu dei uma confundida no nome. Então, o gol não tem muito o que conversar. Vamos partir para a defesa, porque sendo bem sincero, é algo que eu vou dar uma mudada e provavelmente vocês podem discordar. E provavelmente vocês vão discordar de mim, boa parte. Mas, cara, vamos lá. Desculpe. Começando pelos zagueiros, a gente tem Gabriel, Ibanes, Léo Pereira, Marquinhos e Bremer. Sendo bem sincero, um lado a gente já sabe absolutamente certeza que é o próprio Gabriel. Ele hoje é considerado o maior zagueiro do mundo, então não é à toa que ele seja titular. E isso, né, por 100% de mérito. É, a gente poderia botar talvez o Léo Pereira, o Ibanes, mas cara, eu vou deixar o Ibanes muito mais para lateral do que centralizado como zagueiro. Então, Gabriel Margalhães, ele é o meu primeiro zagueiro. O segundo zagueiro, cara, vocês vão discordar provavelmente de mim, mas cara, sendo bem sincero, nessa reta final eu não sinto muita confiança no Marquinhos. Ah, então você botaria o Bremer? Não. Eu colocaria sim o Léo Pereira. Vocês podem discordar de mim, vocês podem falar que eu tô ficando maluco de colocar um Léo Pereira da vida para ser titular, mas sendo bem sincero, cara, nessa reta final eu colocaria o Léo Pereira, que eu tô sentindo muito mais confiança no que o próprio Marquinhos. O Marquinhos no último jogo, eu sei que é amistoso, eu sei que você pode falar que quando não tá valendo os caras não dão a vida, mas mesmo assim no último amistoso que teve, o Marquinhos deu uma falhada que meu Deus do céu, a pior falhada que eu já vi em um amistoso. No próprio jogo do PSG, você for olhar o começo da jogada, PSG e Arsenal, você vê no começo da jogada, você percebe que a falha sai do Marquinhos, porque meio que ele tenta tirar a bola e bate no braço, mas o braço tá grudado e acaba gerando o gol do Declan Rice. É o Declan Rice, enfim. Aí, cara, sendo bem sincero, eu colocaria Léo Pereira e Gabriel Margalhães na minha primeira zaga principal como titular. Indo para as laterais, eu não sinto mais confiança, pelo menos na seleção, pelo menos num jogo físico, no Alexandro, na lateral esquerda. Eu não sinto mais essa toda confiança no Alexandro. O Alexandre funciona 100% no Flamengo, sim, cara, porque no Brasileirão você percebe que os caras fazem tanta cera que o físico às vezes nem importa tanto. Isso você pode olhar no próprio Arrascaeta jogando contra o PSG. O Arrascaeta não fez absolutamente nada. Enfim, entre Alexandre e Douglas Santos, eu prefiro o Douglas Santos, que inclusive jogou os últimos 3 jogos, ok. Jogou muito bem no último jogo. Então, cara, na lateral não tem muita conversa, esquerda. Eu vou de Douglas Santos. Ele consegue fazer um feijão com arroz. Eu já dei uma criticada nele, falando que às vezes ele fica durão, mas nos últimos jogos pra cá ele tá jogando muito bem.
Então, eu ficaria de Douglas Santos na lateral esquerda. Partindo para a lateral direita, o que a gente tem? A gente tem o próprio Danilo, a gente tinha um L, porém agora saindo por conta de lesão, e agora a gente tem um Ederson. Só que o Ederson, cara, até o momento a gente pensava que ele jogaria, o Ancelotti ele procuraria alguém para jogar no lugar do Wesley. Não, cara, ele trouxe o Ederson e o Ederson ele joga muito mais centralizado do que lateral, né? Que era o óbvio procurar um lateral. Isso fica um questionamento, cara, de beleza, você tem o Ibanes. O Ibanes, ele serve muito para lateral. O Ibanes, ele não é à toa que eu creio que ele tá aqui na seleção por conta disso, porque ele consegue fazer tanto a lateral como o próprio o zagueiro. Mas ficou uma questão meio estranha, cara, que o Ancelotti ele poderia ter pegado um lateral e ele procurou muito mais um cara para jogar centralizado. Na lista longa que o Ancelotti fez, você tinha o Kaique, você tinha vários jogadores que você poderia ter colocado. Eu sei que esses são os meninos mais novos que não tem tanta bagagem. A seleção, a camisa da seleção, a Copa do Mundo, ela pesa muito, mas eu acho que nós precisávamos muito mais de um lateral porque eu não confio tanto assim no Danilo. Eu sei que tem o Ibanes, mas se o Ibanes, espero que não, mas se machucar, a gente só vai ter o Danilo. E aí, o que vamos fazer? Enfim, né, cara? O Ancelotti tá lá e essa daqui é a minha seleção. Então, dito isso, eu coloco o Ibanes na lateral direita. Eu acho que ele consegue fazer uma boa função. No último jogo ele conseguiu dar conta do recado. A gente só vai saber se ele vai conseguir jogar extremamente bem quando começar a Copa. Desculpe pelo barulho aí de fundo que provavelmente vocês estão escutando. Enfim, partindo para o meio de campo, cara, o que a gente tem? Bruno Guimarães, Danilo do Botafogo, Neymar, Paquetá, Casemiro e Fabinho. Sendo bem sincero, aqui é outro momento que vocês vão discordar 100% de mim, mas cara, eu tiraria o Casemiro. Eu queria muito fazer esse teste. É por isso que eu tô colocando minha seleção dessa forma, tá? Eu queria muito fazer um teste, cara, de tirar o Casemiro e colocar o Danilo. Minha formação, ela ficaria Danilo, Guimarães, Bruno Guimarães e Paquetá. Eu queria ver se essa formação ela é boa em campo e não só no papel. Porque no papel, meu Deus do céu, o time do Brasil dá para ganhar 7, 8 Copas. Mas agora no jogo jogado, eu queria muito ter visto o Bruno Guimarães com o Paquetá e o Danilo. Porque o Paquetá e o Danilo conseguiram jogar junto, mas o Guimarães ele tinha jogado uma partida bem mais ou menos, então ele foi tirado antes que pudesse ter jogado os três juntos. Então, cara, eu colocaria Guimarães, Danilo, botando o Guimarães em uma função de 5 mais centralizado, que provavelmente é o que o Ancelotti gosta de ter um 5 centralizado, um 5 fixo, que eu acho que o Bruno Guimarães consegue dar conta do recado. Eu acho que do lado dele, já um pouco mais móvel, eu colocaria o Danilo, que, cara, o Danilo ele consegue fazer uma função ofensiva extremamente boa, que sempre faz muita diferença. Não é à toa que ele já fez o gol dele jogando dessa forma. E jogando meio que Neymar ou Paquetá, botaria o Paquetá também um pouco mais avançado, fazendo uma coisa também ofensiva, que daria um bom trabalho com o próprio Danilo. E o Neymar? O Neymar, cara, a gente já cansou de falar isso, a gente já cansou de especular um Neymar hipotético de o que ele vai fazer. E eu acho, cara, que isso é meio que confirmado. O Neymar não vai ser titular. A gente sabe que o Neymar ele vai ser aquele jogador de segundo tempo e provavelmente às vezes ele nem seja aquele jogador de 45 do segundo tempo. É bem capaz de ele ser aquele jogador que quando nada der certo, quando absolutamente nada está saindo como a gente esperava, bota o Neymar. Bota o Neymar porque provavelmente ele vai ser aquele cara que vai achar uma bola diferente, vai conseguir fazer um lance diferente, inesperado, que só o Neymar consiga acertar e gerar um gol. É o que a gente espera. Então, cara, basicamente eu dei uma enroladinha aqui no meio de campo, mas eu queria muito, cara, que essa formação acontecesse. Indo pro ataque, aí eu acho que não vai ser tão óbvio que vocês esperam que eu fale, mas na ponta esquerda é o Vini, cara. Eu colocaria também até o próprio Ryan. Eu acho que o Ryan ele conseguiria fazer uma função igualzinho o Vini. Talvez em algum momento no futuro o Ryan ele consiga fazer uma função até talvez melhor, tá ligado? É só o tempo dirá. Mas o Vini, cara, é aquela coisa. A gente
tem que torcer para ele jogar bem. A gente não tem como não colocar o Vini para jogar. A gente sabe que o Vini é uma estrela. A gente sabe que ele vem sempre às vezes jogando mal, mas aí ele joga um jogo bem, aí a gente se ilude, a gente espera que ele jogue bem, aí ele jogue mal, enfim. É o Vini, cara, na ponta. E na outra ponta, não tem muito segredo, é o próprio Rafinha. Você poderia colocar o próprio Martinelli, você poderia colocar o Luiz Henrique. Mas, sendo bem sincero, cara, nos últimos jogos, eu tive a sensação que o Luiz Henrique, ele é um jogador muito mais de segundo tempo, quando os jogadores estão cansados, ou pelo menos estão um pouco mais exaustos, do que um titularaço, tá ligado? O Martinelli, cara, por mais que eu critique ele, eu fale que eu não gosto tanto dele assim, o Ancelotti gosta. Ele é um cara que consegue fazer uma função um pouco mais defensiva, talvez é por isso que ele goste muito do próprio Martinelli. Ele consegue fazer uma função muito mais defensiva. Inclusive, se você assistir na própria final da Champions League, ele faz muito isso de voltar. O cara tem muito pulmão. Então, enfim, eu não gosto muito assim dele, mas não vou dizer aqui que ele é um horroroso jogador. Dito isso, cara, eu vou ter que colocar o Rafinha. É a mesma coisa do próprio Vini, que a gente sempre espera muito dele. Ele, querendo ou não, ele não sente tanto assim jogando no Barcelona. Então a gente também espera muito que ele não sinta tanto assim jogando pela seleção brasileira. No último jogo ele conseguiu fazer um jogo bem mais ou menos, não foi horroroso, que meu Deus do céu, conseguiu fazer a assistência dele pro Endrick. Mas eu colocaria, cara, o Rafinha. Eu acho que o Rafinha, ele ainda tem muito a nos surpreender jogando pela seleção. Agora, mais centralizado, pra dúvida de absolutamente ninguém, cara, eu colocaria o Endrick. A gente tem Igor Thiago, inclusive no último jogo ele jogou muito mal, mas eu não vou condenar o cara que jogando uma vez mal, o cara é o pior jogador do mundo, não, eu não penso dessa forma. Mas, cara, tem o Matheus Cunha também, mas eu colocaria, sendo bem sincero, o Endrick. O Endrick, cara, tá merecendo muito essa titularidade. O Endrick de um jogo pra cá, eu sei que o Ancelotti tem a hierarquia dele, eu sei que o Ancelotti não quer queimar linhas com o Endrick, tá ligado? De pular assim pra ser um titular. Mas, cara, sendo bem sincero, o que que a gente pode fazer? O Matheus Cunha, cara, ele consegue, ele faz muito mais uma função de 10, ele consegue jogar muito bem mais de 10 do que o próprio 9. Você vê, cara, o Matheus Cunha quando ele jogou de 9, ele tava fazendo uma função muito mais defensiva do que ofensiva. Eu tava vendo o Cunha, cara, toda hora na defesa, meio que na lateral, ajudando. E beleza, cara. Se o Ancelotti mandou, pô, muito foda. Ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá fazendo o que o Ancelotti tá mandando. Mas, cara, a gente precisa muito de um 9 matador. Igor Thiago faz muito essa função, mas eu prefiro o Endrick, cara. O Endrick tem muita presença dentro da área. O garoto, ele sabe se posicionar muito bem. Então, cara, sendo bem sincero, entre esses três, é Endrick. Eu acho que o Igor Thiago, ele fica muito mais naquele critério de não tá dando nada certo. Tá com o Endrick lá titular, tá com essa seleção titular, não tá dando absolutamente nada certo. Tá com o Igor Thiago na área, joga a bola cruzada e seja o que Deus quiser. Então é o seguinte, rapaziada. Basicamente essa é a minha seleção. Eu não sei se vou estar em um quadradinho ou se vai estar na tela toda. Basicamente essa é a minha seleção. Alisson no gol, Gabriel Margalhães, Léo Pereira. Na lateral esquerda eu vou de Douglas Santos, na lateral direita eu vou de Ibanes. Fechando meu meio de campo eu fico de Bruno Guimarães fazendo uma função de 5. O Danilo fazendo uma função de 8 e o Paquetá na linha de frente. Lembrando que eu tô falando da titular, né? Senão se fosse para fazer uma variável, eu botava o Neymar. Na minha linha de frente, eu vou colocar o Vini, Rafinha e Endrick. Basicamente, esse é o time que eu queria muito ver jogando todos juntos. Então é isso, rapaziada. Seguinte, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse não é o formato que eu faço, porque provavelmente vai dar muito trabalho para editar, porque é um vídeo um pouco diferente, mas os vídeos do canal aqui, do corte do Arnildo, eles são mais muito de react do que próprio esses vídeos aqui, mas eu não queria misturar esse estilo aqui de vídeo um pouco mais diferente do que do canal principal, que são análises